Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então, fiel, como já de praxe, informações do Corinthians para vocês, notícias não boas, né? Tem uma notícia que é péssima, é ruim demais, que é sobre o Gabriel Moscado, fica até o final para você ficar por dentro. E também tem que falar sobre o mercado da bola, até porque o Corinthians aí precisa de reforço, né? Sempre teve uma possibilidade de vir um volante, né? Um zagueiro, enfim. Vou trazer aqui a prioridade do Corinthians agora no mercado da bola. Enfim, começando a falar sobre o mercado da bola, né? O Corinthians que tinha como prioridade no início um volante, um zagueiro, né? E um meio armador. Aí trouxe o Rojas. O Rojas, que é um ponta direita, mas que tem muitas características de armador, tem um passe refinado, tem uma finalização boa. Ou seja, ele pode ser esse meio campista, armador, que pode substituir o Renato e também pode jogar ao lado dele porque ele tem velocidade para jogar pela direita. E também é onde ele mais gosta de jogar. Devido a isso, o Corinthians começou a focar mais na volância. Aí tentou o Cuejá, né? O Cuejá, eu acho que foi um livramento não ter vindo pelo valor dele, né? Por ter quase 31 anos de idade. E o Corinthians investiu um dinheiro que para mim não era necessário investir num cara de 31 anos, né? Enfim. E o Corinthians tentou também o Wendel do Zenit, mas é um cara muito difícil, porque o Zenit quer vender e o valor dele é muito alto, é titular no Zenit, por aí vai. Eu tô até com o nariz um pouco entupido hoje, galera. E também tinha como prioridade o zagueiro. O zagueiro fechou até com o Fluminense, o zagueiro que o Corinthians queria contratar. Não sei por que o Corinthians fez essa concorrência pro Fluminense. Até porque o Fluminense não é uma vitrine igual o Corinthians. Apesar de vender muitos jogadores, de criar muitos jogadores, né, da base, não é uma vitrine igual o Corinthians. Então, se fosse por questão de escolha, eu acho que o zagueiro escolheria o Corinthians, né? Mas a diretoria é meio incompetente para contratações, para várias outras coisas, né? E acabou deixando o zagueiro escapar aí. E a questão da volância, depois que o Gabriel Moscado começou a jogar muita bola, né? Titular, hoje é ele mais 10, só que tem uma notícia ruim em relação ao Moscado, vou falar daqui a pouco. Depois disso, a diretoria começou a desistir um pouco ali da questão do volante, né? O Cuejá não deu certo, o Wendel não deu certo, então o Moscado foi colocado no time, começou a jogar muita bola, correspondeu e hoje é titular absoluto. Então, tipo assim, foi um reforço que chegou no Corinthians sem o Corinthians precisar comprar, né? Desculpa até o barulho, o pessoal tá conversando aqui na minha rua. Então, o Corinthians começou a dar para trás em relação à questão de contratar volante. Só que a zaga ainda é prioridade, né? Porque a gente vê uma zaga com o Bruno Mendes que não é aproveitado, não sei porquê. Eu acho que ele merecia mais chances, mas enfim. O Caetano, para mim, é um cara que não passa tanta confiança assim ainda, né? O Murilo, sim, se firmou. Teve alguns erros de bola aérea e tal, uma coisinha aqui, outra ali, mas melhorou muito na bola aérea, na saída de bola, né? No resto, ele já tinha muito potencial em relação a desarmar e por aí vai. E o Gil, pra mim, tá lá por nome. Pra mim, não, acho que pra maioria da torcida tá lá por nome, porque há anos que não joga muita bola, que não joga bola no Corinthians, né? Há anos que é essa lerdeza na cobertura, que é essa dorme na bola aérea, mesmo sendo um cara alto. A gente vê vários jogadores fazendo gol em cima do Gil na bola aérea. Então, assim, não era pra estar mais no Corinthians, na minha opinião, pela idade que tem. É ídolo, não acho aquele ídolo todo, mas queira ou não, é ídolo. E dá uma plaquinha, obrigado pelos trabalhos prestados. Com a Renite tá difícil, galera. Pelos trabalhos prestados. E vai procurar um novo rumo, aposenta, enfim, sei lá. E o Corinthians, por isso, que é mais um zagueiro, que é um cara para ficar ali com o Murilo, de titular. Né? Eu acho que é impossível. Eu acho que o Corinthians, se trouxer um zagueiro de expressão, eu acho que seria muita cara de pau do Luxemburgo, né? Ou até da direção de futebol, permitir que o Murilo fosse para a reserva e manter o Gil titular. Só o que falta, né? Mas eu acho que é um cara para chegar e ser titular junto com o Murilo. Né? Enfim, comente o que você acha sobre
essa prioridade do Corinthians agora, da diretoria do Corinthians, ser um zagueiro. Não é mais volante, não é mais meia, certo? A prioridade agora é a zaga. Comente o que você acha sobre isso. E eu quero falar sobre o Gabriel Moscardo. O Gabriel Moscardo, que hoje é ele mais 10 do time, desarma muito, tem bom passe, sabe sair jogando, raça, velocidade, gás, né, intensidade física, que o Corinthians precisava muito disso. E infelizmente o Gabriel Moscardo precisou passar por uma cirurgia de apêndice, logo nesse momento tão importante para o Corinthians na temporada. Semana que vem tem Copa do Brasil, né, pela semifinal contra o São Paulo, jogo importantíssimo na Neoquímica Arena. O Corinthians precisa sair de um resultado positivo de lá, para que possa ir para o Morumbi, precisando de um empate, né, ou de uma vitória magra, enfim, para se classificar, né, se manter vivo, até porque o São Paulo está com um time bem encaixado, está com o time jogando muito, então não vai ser fácil. E o Moscado, que vinha sendo esse volante aí, que estava ajudando muito o Corinthians, infelizmente vai ficar fora. Dificilmente ele vai jogar esse jogo, porque é uma cirurgia, né? Mesmo que não seja uma questão física, lesão, isso, aquilo, mas é uma cirurgia, gente. Então, eu não sei quanto tempo ele vai precisar ficar fora. Tomara que seja pouquíssimo tempo, né? Tomara que seja coisa rápida, porque o Corinthians precisa muito dele. Inclusive, se não tiver no jogo da ida, que é quase certo que não vai ter, que tenha ele no jogo da volta, né? Bem fisicamente preparado aí para que o Corinthians possa realmente passar para a final da Copa do Brasil. E é complicado, gente, porque assim, as opções que temos: Maicon, morto. Juliano, meu Deus, gente. Juliano, assim, eu acho que não dá para reviver o Juliano no Corinthians. Eu acho que não dá porque ele vai entregar rapadura uma hora. Vai entregar rapadura, não joga nada, na minha opinião. Não joga mais nada. Já foi um bom jogador, chegou no Corinthians jogando bem, mas 2 anos depois, o futebol já caiu muito até pela idade. Não é qualquer um que é igual ao Renato Augusto que a qualidade sobressai ao físico. O Juliano precisava do físico para jogar bem. O Juliano tinha essa questão da força física muito importante no Corinthians quando ele chegou. Inclusive, ele fazia o papel de segundo volante ali, né? Tranquilo, ele fazia aquele papel de segundo volante, ainda mais naquele fim de ano que chegou o William, chegou o Roger Guedes, ele foi o primeiro a chegar, e Renato Augusto. Ele ficava mais atrás ali para dar sustentação e fazia bem esse papel, marcava bem. Mas 2 anos depois ele não consegue mais. E o Rony para mim também é carta fora do baralho. Então, para mim complicou pro Corinthians. Claro que há males que vêm pro bem. Por que eu falo isso? Fausto Vera tá jogando de segundo volante. Para mim, estão matando ele nessa posição, porque deu para ver claramente que o Fausto, de segundo volante, não se sente à vontade. Inclusive, eu acho que se fosse para ter no segundo volante o Fausto, tem o Juan Oliveira também. Esqueci desse detalhe, tá? Aí o que pode acontecer? Recua o Fausto para o primeiro volante, que é a dele, certo? Porque, como eu vinha falando, de segundo volante, não é a posição que o Fausto se sente à vontade. E o Juan Oliveira se sente melhor à vontade. Inclusive, eu até sugeri aqui, em um a dois jogos atrás, que tirasse o Fausto, já que o Moscardo tá bem de primeiro volante, tira o Fausto e deixa o Juan Oliveira de segundo. Porque o Juan Oliveira, ele vai dar mais intensidade, porque o Fausto não consegue fazer aquela penetração. O Fausto ofensivamente não vai tão bem. Ele não tem muita velocidade. Já o Juan tem. Mas aí eu acho que com essa lesão do Moscado, deve recuar. O Corinthians deve recuar o Fausto Vera para primeiro volante, para dele, e colocar o Juan de segundo. Agora sim, tem que ver a questão da marcação, porque Roger Guedes, até por conta do Luxemburgo, não é só por causa dele, sabe que o Guedes tinha dificuldade de voltar para marcar, mas isso acaba sendo também uma orientação do Luxemburgo, de deixar o Guedes e o Yuri lá na frente sem pretensões de marcação, e você tem um Renato no meio campo. Então, assim, se tem um Renato, você tem o Rojas, você tem o Roger Guedes, são jogadores que teoricamente não são marcadores, aí você só vai ter o Fausto. O Juan Oliveira também não é um marcador, sabe? É um cara fisicamente bem, entrega, tem aça, mas ele não é aquele cara com característica de marcação. Então, assim, o time fica muito vulnerável, ao meu ver, a não ser que o Luxemburgo coloque o Rojas e o Guedes para marcar lateral certinho ali, Renato flutuando, o Juan Oliveira e Fausto protegendo. Aí eu acho que pode dar certo. Enfim,
Comente o que você achou, se inscreva no canal para fortalecer, se você não é inscrito ainda, né? E vai, Corinthians!